Eu sou o psicanalista Alexandre Simões e estou aqui a convite da equipe do Instituto ESP. Os integrantes do Instituto me solicitaram que eu pudesse trazer algumas palavras, algumas formulações sobre esse nosso momento, esse árduo e inusitado momento que estamos atravessando. Tudo isto pela presença, uma presença sem precedentes, sem aviso, uma presença assombrosa que bateu à nossa porta sem pedir permissão. O vírus, o Covid-19. A partir do convite que me foi feito, eu fiquei me perguntando como que, a partir da minha formação, a partir do dia a dia profissional de um analista, como que eu poderia, pensando a partir da psicanálise, trazer elementos, até mesmo conceitos, sinalizações que pudessem nos auxiliar, pelo menos um pouco, a localizar um pouco, a cartografar o que se passa conosco, o que se passa entre nós e toda essa situação. Pois bem, de imediato, a primeira formulação que me vem à mente é exatamente por conta do que se manifesta na clínica, nos últimos dias, nas últimas semanas. A primeira formulação é precisamente a formulação, na verdade, as formulações que Freud nos propõe quando ele escreve o mal-estar na civilização. Esse texto que Freud escreve na passagem dos anos 1920 para os anos 30, exatamente ali na virada de uma década para outra, que parece ser, do ponto de vista temporal, um texto tão longínquo, não é mesmo? Esse texto ele nunca se mostrou tão atual. É curioso como que Freud ele elabora formulações que se aplicam com muita clareza, com muita nitidez em relação ao que se passa conosco. Por exemplo, nesse texto, como o próprio título indica, o mal-estar na civilização, Freud vai nos falar de um mal-estar inerente à condição humana, de um mal-estar inerente à nossa existência. Freud vai nos dizer que nós somos o tempo todo tocados, atravessados pelo mal-estar. Aquilo que em alemão ele demarca como Anbehangen. Ao pé da letra, essa palavra Anbehangen, que tem esse início, tem esse prefixo an, que é uma forma de negar tudo que virá depois, esta palavra, ao pé da letra, ela significa basicamente uma ausência de escape, uma ausência de porto seguro, uma ausência de acostamento. Por exemplo, imagine que nós estamos numa viagem, numa estrada, por exemplo, dirigindo um carro, e uma viagem muito longa. E num dado momento nós queremos parar, por vários motivos, para descansar, para uma pausa, para abastecer, para nos alimentar. Só que a estrada não tem acostamento, não tem como nós sairmos da via, não tem como nós pararmos em algum lugar, porque o que faz falta é o quê? É a clareira, é algum espaço que poderia nos colocar numa zona de pausa, de retiro. Anbehangen, mal-estar, é exatamente isto. Imaginem que estar nessa estrada, depois de um dado tempo, vai se tornar algo um tanto quanto incômodo. É por aí então que Freud pensa a nossa existência. Tem alguma coisa que em nós, que estruturalmente impede que nós escapemos de uma dada posição. Escapemos da via que é a via da vida. E na argumentação do mal-estar, Freud vai nos propor que o mal-estar ele se manifesta especialmente a partir de 3 grandes vias. Quais são essas vias? Primeiramente, ele salienta o laço social, as nossas relações com as pessoas,
com as instituições, aqueles que nos são muito próximos, aqueles com os quais nós temos relações ambivalentes, por exemplo, as relações de amódio. Não é exatamente com as pessoas mais próximas que nós amamos, que nós também, eventualmente, somos tomados pelo avesso do amor? Então Freud está nos falando que o mal-estar, ele surge, ele se manifesta no laço entre nós e os outros, no laço social. Check it. MCs out there, you better stand clear. Why? POD is a world premiere. Então pensemos a nossa relação com as alteridades, sejam quais forem, a nossa alteração com as vizinhanças, no sentido amplo da palavra, o vizinho, O vizinho é o colega de trabalho, o vizinho é o chefe, o vizinho é o outro país, é com quem fazemos fronteira, são as instituições. Então Freud vai salientar muito bem que o mal-estar, ele surge a partir daí. A segunda fonte do mal-estar, o mal-estar na civilização, é qual? É o corpo. É quando o corpo nos mostra a marca da transitoriedade, da qual vou falar daqui a pouco. A marca ou as marcas da finitude, da decrepitude, quando alguma coisa do corpo sai do lugar, alguma coisa do corpo nos indica que a vida não é eterna, que o tempo existe, que Cronos toca a nossa existência, que o tempo toca a nós todos. Então Freud vai salientar que por meio do corpo nós somos visitados por essa constatação que muitas vezes nós buscamos escamotear dela, não nos haver com ela, que é a constatação do mal-estar. E por fim, a terceira forma do mal-estar se instalar, a partir do que Freud chama de as forças da natureza. Essa terceira fonte talvez tenha sido uma das mais esquecidas, uma das menos enfatizadas pela tradição psicanalítica. Nós, usualmente, psicanalistas, enfatizamos muito o mal-estar que surge a partir do laço social, o mal-estar que surge no corpo. Mas, agora, com a presença desta ameaça biológica, do vírus, nós somos irremediavelmente lançados, praticamente da noite para o dia, em relação a esta potente fonte de mal-estar, as forças da natureza, aquilo que surge da physis, da natureza e que não tem nome. Isso que Lacan, por exemplo, o psicanalista Jacques Lacan, vai trabalhar pela perspectiva da categoria do real. O real é o quê? É isso que nos invade, é isso que nos deixa angustiados, é isso que nos deixa fragilizados com relação aos nossos pontos cardeais, fragilizados em relação aos nossos mapas. Então os mapas começam a falhar. Qual mapa? Por exemplo, o mapa do ir e vir, da liberdade, do escolher onde você vai estar. Quero estar em casa, não quero estar em casa, posso me aproximar das pessoas, não posso. A certeza financeira, ou a expectativa de que o mundo do trabalho funciona muito bem, o mundo da produção funciona muito bem. Isso tudo começa a ficar o quê? Fragilizado perante esta ameaça. E curiosamente, se nós olharmos com mais atenção, o vírus, ele é uma encarnação não só dessa terceira fonte do mal-estar, mas o vírus, ele materializa, ele é uma encarnação das três fontes que Freud sinaliza, porque tem ali algo do laço social, por isso que nós estamos isolados, confinados, não é mesmo? O laço social, curiosamente, começa a se tornar também algo ameaçador, potencialmente perigoso. Quem é o outro? O que o outro tem? E o que eu tenho para o outro? Então há uma espécie de ameaça difusa, onde nós temos que rever as nossas formas, até mesmo de nos cumprimentar uns aos outros, a nossa proximidade.
né, a nossa tendência a nos aglutinarmos, a nos apinharmos. Então, o vírus, ele repercute nisso. Não é à toa que nós estamos o quê? Nos claustros. Nós estamos tentando, né, a duras penas, sustentar um necessário isolamento. E o vírus também, ele acaba apontando para algo do nosso corpo, porque ele traz o índice, ele traz a marca da doença, da falta de ar, não é isso? Dos pulmões que poderão ser deteriorados. Claro que não para todos, mas isso daí, querendo ou não, fica no horizonte como uma possibilidade, como um risco. O vírus, ele encarna o risco que vem da natureza, o risco que vem do lar social e o risco que pode se manifestar e tocar no nosso corpo. Então é nesse sentido que eu gostaria de salientar, notemos, como que as formulações do mal-estar, elas estão agora instantaneamente encarnadas, encapsuladas pelo vírus. Bom, mas aí podemos também ficar pensando, e é necessário que pensemos, o que fazer diante disso? A psicanálise, junto de Freud, a partir de Freud, seu fundador, nos oferece esse mapa. Mas o que fazer? Nós não podemos só ficar com um mapa e amedrontados, um mapa que apresenta um cenário ruim, talvez uma catástrofe ou a ameaça. Estamos fazendo de tudo para não ser assim e devemos fazer. Mas o que fazer a partir disso, desse entendimento, dessa cartografia, desse mapeamento? Vírus e mal-estar na civilização. É o que Freud também nos aponta. É que nós consigamos produzir, no sentido mais amplo da palavra. Produzir subjetivamente, produzir psiquicamente. Por isso que eu já venho mencionando nas lives que eu venho realizando uma metáfora, mas é uma metáfora muito séria, que é qual? Saiamos dos pijamas. Se nós estamos isolados dentro de casa, dentro das casas, da maneira como nós podemos e conseguimos, nós temos que tentar o quê? Estando nessa condição, não ficar na estagnação. Se o vírus, ele comporta uma situação potencialmente problemática, mortífera no sentido não só da morte biológica em si, mas mortífera em relação às nossas trocas, mortífera em relação aos nossos direitos, momentaneamente que seja, o nosso ir e vir, em relação à sustentação de uma economia, de um país, aos empregos. Então tudo isso pode começar a passar por uma certa estagnação. Mas se o vírus ele comporta isso, vamos a um outro texto de Freud em que ele vai falar da pulsão de vida, que há de se conjugar de maneira complexa. Não é só uma coisa ou outra, a vida é feita dessa articulação complexa entre tânatos, pulsão de morte, e pulsão de vida. Então é crucial que nós consigamos responder ao real, nesse sentido lacaniano, real aqui não exatamente como realidade, mas real como aquilo que faz furo nas nossas certezas, faz furo nas nossas seguranças, até então aparentemente inabaláveis, faz furo no nosso cotidiano, faz furo na nossa rotina. É fundamental que nós recorramos ao que Freud localiza como a obra, o processo civilizatório. E a civilização aqui é o quê? É mantermos viva a vivacidade da vida. É mantermos o nosso gosto, a nossa expectativa quanto o quê? Quanto ao amanhã. Então é aí que temos esse processo psíquico, o que nós chamamos de libido, essa circulação, esse circuito, ao invés de uma coisa que nos deixaria enraizados, estagnados. Então é nesse sentido que nós podemos sim e devemos responder a todo esse processo complexo, seríssimo. Não há saída fácil, não há mágica, mas nós temos que tentar buscar o quê? Criar algo. Que seja criar, do ponto de vista da imaginação, do ponto de vista dos projetos, o que eu não faço usualmente na vida e que agora, nesse momento de isolamento, eu posso pensar, eu posso planejar. O que eu sempre reclamando, não é mesmo? Que eu não tinha tempo,
que a semana era curta, que o dia era curto. Nós não temos esse patos, né, da velocidade, da instantaneidade. Praticamente todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, falando, né, ao final do dia, daquela sensação de que o dia acabou e eu não consegui fazer tudo que eu queria. Então agora é hora, por mais que estejamos restritos, sim, há uma série de coisas que não poderemos fazer, mas é hora de tentar ver o que foi tão adiado, o que foi tão deixado de lado e que agora pode ser, de alguma maneira, esboçado, retomado, projetado. Então é nesse sentido que Freud fala de um processo civilizatório que pode responder ao mal-estar e eles vão conviver mal-estar e civilização de maneira articulada, complexa, e outras etapas da vida vão surgir, outros desafios vão se colocar. Um outro ponto que Freud nos oferece, que pode ser bem interessante para trazê-lo para esse momento, são as formulações, as observações que ele tece em um texto durante a Primeira Guerra Mundial, chamado Sobre a Transitoriedade. Basicamente, o que é esse texto? Convido todos vocês a uma leitura. É um texto muito curto, 3-4 páginas, Sobre a Transitoriedade, de 1915 para 16. Freud está passeando pelos campos, né, fazendo uma espécie de trekking, junto de duas pessoas, especialmente um deles é um poeta. E eles acabam observando o quê? O alvorecer da primavera. As rosas, o campo, as rosas estão florescendo, os campos estão floridos. E num dado momento, eles observam uma flor muito bela e o poeta, ao observar, ele lamenta. É bela, mas é passageira. Que pena, daqui a poucos dias, esta beleza que estamos vendo, ela perecerá, ela não estará aqui. E aí Freud intervém, dizendo algo muito curioso. O belo convive com o que é limitado. O belo convive com o que é transitório. E é na transitoriedade, especialmente, que está a beleza da vida. Porque é isso que nos leva, como eu estava dizendo antes, a criar. É isso que nos leva a caminhar. É isso que pode funcionar em nós, a possibilidade da perda, da finitude, do limite, como aquilo que nos causa, aquilo que nos convoca a um trabalho de criação da vida, criação civilizatória no sentido da obra, das diversas coisas que fazem parte do mundo e de nossas vidas. É um texto muito curioso e as palavras finais desse texto são palavras que cabem como uma luva para nós todos. São palavras de uma beleza poética e de uma visão e ao mesmo tempo de um convite em relação ao amanhã que eu gostaria, se vocês me permitem, de citar essas palavras aqui. Nesse contexto, portanto, Freud vai nos dizer, palavras finais do texto sobre a transitoriedade. O luto, como sabemos, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Não é mesmo? Não há uma certa perda agora do nosso ir e vir, uma perda da nossa liberdade, pelo menos momentaneamente, uma perda, né, dos contatos que nós temos com as pessoas. Freud nos diz, isso passa. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio, e nossa libido fica mais uma vez livre, enquanto ainda formos jovens e ativos. E aqui Freud não fala de jovens em idade, é de um posicionamento subjetivo. Enquanto formos, jovens e ativos, para substituir os objetos perdidos por novos, igualmente ou ainda mais preciosos. É de esperar que isso também seja verdade em relação às perdas causadas pela presente guerra. E, de certa forma, nós estamos numa guerra contra o vírus. Quando o luto tiver terminado, verificar-se-á que o autoconceito em que tínhamos as riquezas da civilização nada perdeu com a descoberta de sua fragilidade. Estamos presenciando uma fragilidade. Aí a frase capital de Freud. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura do que antes. É nesse sentido que eu aqui, enquanto psicanalista, a partir da minha experiência clínica, claramente eu proponho, sabendo que isso não é fácil e isso há de ser inventado por cada um. Não fiquemos na estagnação. O mal-estar
que nos habita hoje, ele nos toca, nos entristece, pode nos colocar sim numa posição, né, de falta de vitalidade, mas para que daqui a pouco nós nos toquemos também e possamos ir adiante. Semelhante aos italianos, que estão agora num outro momento diferente do nosso, porque eles estão num momento mais adiantado em relação ao confinamento. Nós estamos ainda muito no início, eles já têm vários dias e semanas. Eles foram para sacadas, não é mesmo? Isso apareceu em todas as televisões, em todos os canais, as sacadas. Então é isso que nós temos que fazer. Vamos para as sacadas. Ou seja, com a boa ambiguidade da palavra. Sacada não só como varanda. Quais são as nossas sacadas? Vamos despertar. Vamos tomar essa situação como algo que pode nos levar para grandes sacadas. É isso aí. Força e vamos adiante. Espero que em breve possamos estar em condições de nos abraçar.